Olá, tudo bem? Seja bem-vindo às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nesse encontro, nós vamos dar continuidade ao estudo do primeiro livro de Reis. Nós vamos entrar numa nova fase da narrativa. Nós vamos conversar agora sobre o profeta Elias, o capítulo 17 de 1 Reis. A partir do capítulo 17, nós temos uma ênfase maior no ofício profético. Então nós vamos ter aqui como personagem principal o profeta Elias, e você vai ver aqui o desdobramento da atuação de Elias, o profeta, frente à apostasia de Israel, diante do reinado de Acabe. Então Elias é um profeta do tempo de Acabe, e o ministério profético desenvolvido por Elias vai ter um enfrentamento muito grande com o culto a Baal. Então esse é o contexto que a gente começa aqui no capítulo 17. Eu quero convidar você a um tempo de oração, para nós pedirmos a orientação de Deus, pedirmos a iluminação do Espírito Santo, de maneira que a gente possa caminhar aqui na palavra, na leitura, na exposição, acompanhados, orientados, instruídos pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós queremos pedir a tua direção, a iluminação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, de maneira, Senhor, que ao lermos o texto possamos ter a compreensão daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, e que possamos, Senhor, aprender com a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o Senhor venha nos transformar através da tua palavra, que possamos encontrar aqui instrução, ensino, correção, ó Deus, que possamos encontrar aqui exortação, e ó Deus também, além disso tudo, ó Deus, que nós possamos encontrar aqui na tua palavra um renovo para as nossas vidas. Ajuda-nos nessa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus pela noite de hoje, graças a Deus pelas segundas da palavra. Eu dou graças a Deus pela sua vida, você que está acompanhando a gente aqui nas segundas da palavra, você que está aqui ao vivo acompanhando a gente, você que tem nos acompanhado nesses estudos aqui do Antigo Testamento. Temos conversado sobre 1 Reis. Lembra que originalmente havia um só livro. Nós temos na nossa Bíblia hoje 1º e 2º Reis, mas originalmente o livro, na verdade o livro de Reis é um livro só. E a gente tem essa divisão até para dividir o tamanho do volume que era original, e a gente tem aqui na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, esses dois volumes, vamos dizer assim, dois livros de Reis. A gente já está chegando à reta final do primeiro livro de Reis. Se você percebeu, o capítulo 17, ele começa já a apontar para o final aqui dessa narrativa, dessa primeira fase da narrativa. Então aqui você tem uma dinâmica diferente. Perceba que até agora nós vimos assim, fazendo uma rápida recapitulação, nós temos no início do livro de 1 Reis o reinado de Salomão. Nós temos a divisão do reino, após a morte de Salomão, a divisão do reino, e aí nós vimos nos encontros anteriores aquela alternância da narrativa dos reis de Israel e dos reis de Judá. Então você vai ter aqui um cronograma de reis do sul e do norte, e o traço marcante dessa narrativa é a apostasia. Lamentavelmente, nós vemos o texto dizendo: fez o rei fulano que era mal diante do Senhor. Então você vai ver que a tendência humana é afastar-se de Deus. E aqueles reis que eram colocados, eram levantados ali para liderar tanto o reino do norte, Israel, quanto o sul, que era Judá, eles costumeiramente se afastavam do Senhor. E agora nós estamos no reinado de Acabe. O capítulo 17 tem como cenário, como pano de fundo, o reinado de Acabe. Você viu no finalzinho do capítulo 16 que o narrador ele traz aqui, a partir da dinastia de Onri. Lembra que Onri foi rei do norte, rei de Israel, e Onri tem uma dinastia que vai durar mais ou menos 40 anos, né? Um pouco mais de 40 anos. E o Acabe é filho de Onri. Acabe é filho de Onri. A gente lembra que o texto disse no capítulo 16 que Onri foi pior do que os anteriores. E o Acabe, como diz aqui o capítulo 16, versículo 33,
O versículo 33 do capítulo 16 diz que também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, a narrativa bíblica aponta para um declínio espiritual, para uma apostasia. Então, nos tempos de Acabe, o culto a Baal é oficializado. Esse é o cenário que nós encontramos quando Deus levanta aqui o profeta Elias. O profeta Elias ele tem uma história muito importante, ele tem uma influência muito grande nessa fase de apostasia, e Elias é uma referência para todos nós. Elias, como homem de Deus, é uma referência para todos nós. Então, o capítulo 17 começa contando a história de Elias. Perceba que, como eu já disse, a narrativa muda totalmente. A dinâmica da narrativa é transformada, porque até agora nós vimos o rei reinou tantos anos, fez o que era mal e morreu. E aí vem outro rei. Você tem um foco nos reis, agora o foco vai ser nesse reinado de Acabe, que é relativamente longo, descendente de Onri, ele é filho de Onri. Ele casa com Jezabel. Jezabel era uma princesa sidônia. Veja que, voltando um pouquinho no capítulo 16, ele diz assim, olha, como se for a coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, diz o texto aqui no versículo 31 do capítulo 16. Ele tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Ele levantou um altar a Baal em Samaria. Então ele oficializou o culto a Baal, ele casou com Jezabel, que era uma princesa sidônia. Aqui é interessante que o texto conta nessa origem de Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal era rei dos Sidônios, mas ele não era apenas rei. Etibaal era sacerdote de Astarte e de Melquarte, que eram ídolos, que eram deuses falsos ali dos fenícios, né, mais ao norte. Então você tem os fenícios, que eram exímios navegadores, uma civilização muito antiga e importante aqui na história de Israel. Então essa civilização mais ao norte, né, ali no litoral, na costa que dá para o Mediterrâneo, e mais ao norte de Israel, nós temos a Fenícia, que as cidades registradas no texto bíblico, Tiro, Sidom, né? Você tem profecia contra o rei de Tiro, lá em Isaías, você tem a cidade de Sidom. Então, o Etibaal, que significa Baal está vivo, o nome do pai de Jezabel, Etibaal, Baal está vivo. Ele era sacerdote de Astarte e de Melquarte, e ele era rei dos Sidônios, dos fenícios. Então, importante essa alusão. Jezabel, filha de Etibaal, o significado aqui de Jezabel é onde está Baal? Olha que interessante, né? Como é que são nomes consagrados a essa entidade chamada Baal. Baal era conhecido na região da Palestina como o deus das tempestades, o deus das trovoadas, o deus da chuva. E é interessante entender esse contexto, porque a profecia de Elias, no capítulo 17, é exatamente pela palavra de Deus fechar os céus. A profecia de Elias é a cessação das chuvas por um longo tempo. É um período de seca que é profetizado através de Elias. Então veja, qual o objetivo do narrador nessa fase agora do livro de Reis? O narrador quer mostrar para a gente a razão da origem, né? A origem da queda do Reino do Norte. Esse é o objetivo do narrador. Qual foi a razão da queda do Reino do Norte, Israel, definitivamente no ano 722 a.C.? A invasão assíria, mais à frente, no ano 722, a invasão assíria vai levar ao fim aqui do Reino do Norte. Ele vai ser definitivamente destruído, desarraigado, ele vai deixar de existir daqui a alguns anos. E a razão dessa extinção do Reino do Norte vai sendo aqui apontada pelo narrador no livro de Reis. A apostasia, a oficialização do culto a Baal. Havia aqui um sincretismo religioso
Importante a gente entender que havia um sincretismo religioso, mas com a oficialização do culto a Baal. Então, a parte final do primeiro livro de Reis, se você fizer a leitura até o final aqui desse livro, você vai perceber que o destaque dessa reta final do livro é o conflito entre a casa de Acabe e os profetas. E aqui em especial o profeta Elias, né? Existem outros homens de Deus que fazem parte do remanescente fiel, você vai ver isso aqui no texto, a referência aos 7.000 cujos joelhos não se dobraram a Baal, então havia um remanescente fiel. Nós vamos conhecer daqui a pouco Obadias, que era um homem fiel a Deus, que servia ao rei Acabe, mas ele era um homem fiel a Deus, era um homem temente a Deus. Mas a narrativa vai mostrar nessa parte final do livro de Reis o conflito, o confronto entre a casa de Acabe e o profeta, entre o homem de Deus e o servo de Baal. Então você vai ver aqui no capítulo 17 a seguinte referência. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então, o capítulo 17, ele começa com a profecia de Elias. O texto não explica muito a origem de Elias. Ele diz que o Elias é tesbita, então é da região de Gileade, aqui em Israel, no território de Israel, mas não há muito a história, não se conta a história de Elias. Alguns detalhes nós vamos ver no decorrer da narrativa, algumas referências a Elias, sobre a sua indumentária, por exemplo, lá no 2º Reis, você vai encontrar a referência à indumentária que ele se vestia, né, de uma pele de camelo. Então ele se assemelha muito, né, a João Batista, né? Na verdade João Batista que se assemelha muito a Elias, mas o Elias ele tinha uma vida peculiar, uma vida de um homem de Deus, um profeta, um homem dedicado aqui a proferir a palavra de Deus, a trazer a palavra de Deus ao povo. Lembra que a profecia, ela sempre tem uma finalidade de exortar, de consolar, né? A exortação da profecia, o consolo que é trazido pela palavra de Deus. A profecia sempre vai ter essas finalidades. O profeta de Deus, né, o ofício profético no Antigo Testamento, ele é muito importante, sobretudo nesses momentos de crise espiritual. Quando há uma crise espiritual, uma apostasia, a ação profética é intensificada. Você percebe isso claramente nos livros aqui do Antigo Testamento, quando há um afastamento de Deus. Você vai ver isso, por exemplo, na época de Saul. O profeta Samuel, ele tem um papel importante, porque ele vai denunciar o pecado, ele vai exortar o povo, ele vai exortar o próprio rei, ele vai chamar a atenção, vai mostrar o caminho de Deus. Você vai ver isso no período de Davi, com Natã. Natã era um profeta e Natã é usado por Deus para repreender Davi. Você vai ver isso no período aqui de Reis. Alguns profetas são levantados e o destaque maior é para Elias a partir do capítulo 17. Então, no capítulo 17, diz Elias a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Queria chamar a atenção aqui para essa primeira expressão de Elias: tão certo como vive o Senhor. Elias profetiza uma grande seca. A profecia de Elias é sobre essa grande seca. E é importante porque a seca vai mostrar, né, se Deus determina a seca, isso vai mostrar que Deus é superior, que Deus é soberano e que Baal não é Deus. Porque Baal é o Deus da chuva, Baal é o Deus das trovoadas, dos trovões, mas Deus está mostrando aqui que ele é o Deus supremo, que ele é o Senhor de todas as coisas, que ele é o Senhor da natureza, e Baal é meramente um ídolo, é um falso Deus que tenta usurpar o coração do povo, tenta desviar o coração do povo para essa idolatria maligna. Então, Elias começa a sua profecia com a expressão: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor. Lembra de um detalhe, né? Qual é o significado de Etibaal? Já falei no início, né? Etibaal era o pai de Jezabel e era rei de Sidom. Então era um aliado de Acabe, pai de Jezabel. Etibaal significa Baal está vivo. Percebe o jogo de palavras? Etibaal é o sogro de Acabe, pai de Jezabel. Baal está vivo.
Elias começa a profecia e diz: tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive o Senhor. Então, essa apresentação, o cartão de visitas de Elias, já é um confronto com o Deus de Acabe, com o falso Deus de Acabe. Então, Elias profetiza dizendo que haverá seca, dizendo que Deus vive, não é Baal que vive, Deus vive, e haverá seca, ou seja, Deus vai fechar os céus e não haverá chuva, haverá seca, haverá fome, haverá dificuldade na terra. Então, a partir dessa palavra que se cumpre, né, você vai ler lá no livro de Tiago, vamos lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, abra em Tiago capítulo 5, versículo 17. Vamos fazer aqui um paralelo com o Novo Testamento. Vamos lá? Tiago, Novo Testamento, deixa eu abrir aqui para ler com vocês. Tiago capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim, olha, Elias, Tiago 5,17, Elias era homem semelhante a nós. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou. Como é que Elias orou? Orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Eu vou ler só o 17, depois a gente vai ler o 18 em outra parte aqui do estudo, mas eu queria que você guardasse isso. E o texto de Tiago ele é muito elucidativo, ele lança luz sobre o texto de Reis, porque ele diz que Elias era homem como nós, era homem semelhante a nós. Olha, o poder não está em Elias, o poder está em Deus. A palavra de Deus é viva. Elias diz, tão certo como vive o Senhor. A profecia de Elias, que é também a oração de Elias, é para que os céus fossem fechados e Deus fez com que não chovesse por 3 anos e meio sobre a terra. Gente, é muito tempo sem chuva, é muito tempo de seca. E isso na história está registrado, não só na Bíblia, mas na história. Se você pegar a história desses povos antigos, os registros antigos, há o registro de uma grande seca, de uma seca prolongada nesse período aproximadamente em que Elias profetizou, Elias foi usado por Deus. O que vem adiante aí no capítulo 17? Eu vou fazer aqui um resumo do capítulo 17 para a gente poder compreender a preparação de Deus. O capítulo 17, primeiro a gente vê aqui, após a profecia, a palavra de Deus a Elias, mandando ele sair da terra. Então ele diz assim, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, no versículo 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Então veja, a ordem de Deus era para que Elias saísse do território de Israel, porque depois de ter profetizado isso, obviamente que ele não teria garantia de vida, segurança para permanecer no local, que ele profetiza, né, o mal, né, ninguém quer ouvir o mal, não é verdade? Nem hoje, né, as pessoas elas não querem ouvir As pessoas hoje, quando querem ouvir alguma coisa da palavra de Deus, elas querem ouvir coisas boas, gente. As pessoas querem ouvir coisas boas. Ninguém quer ouvir uma palavra que é dura, que denuncia o pecado, que mostra a nossa realidade. As pessoas hoje querem ouvir coisas agradáveis, querem ouvir coisas que agradem, né, o seu ego, massageiem o ego. Mas quando o profeta de Deus se levanta e prega contra a apostasia e denuncia o pecado, a consequência é a perseguição. Então veja, quando Elias sai de Israel, ele não sai fugindo com medo. O capítulo 17 não é uma fuga desesperada de Elias, é uma palavra de Deus. Até porque o próprio Elias sentiria as consequências da seca. Já que essa seca atingiu toda a região, o próprio Elias também seria atingido pelas consequências da escassez decorrente da seca. Então veja, veio a palavra do Senhor a Elias, aqui no versículo 2, e Deus ordena que ele se retire e se esconda. Ele vai para o Oriente, ou seja, fronteira do Jordão, a Transjordânia, ele vai para aquela região, fora do alcance de Acabe, do território de Israel, e ali ele vai ficar junto a um rio, Querite, né, um riacho chamado Querite, fronteira ao Jordão. Diz assim o texto, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem.
Foi, pois, e fez Elias segundo a palavra do Senhor, retirou-se junto à torrente e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra, diz o versículo 7. Então, eu queria que você entendesse que a narrativa aqui quer mostrar para a gente a provisão incessante de Deus. Você já ouviu uma história de um homem sendo alimentado por pássaros? Os corvos traziam pão e carne. Ah, mas isso é impossível, Marcelo. É verdade, para a incredulidade, para o ceticismo, isso é impossível. Mas isso aqui mostra a provisão incessante de Deus. Então, quando nós recebemos uma palavra de Deus, quando nós recebemos uma palavra e nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos sustentados por Deus. Então, o capítulo 17, nessa parte, vai mostrar duas manifestações dessa provisão incessante de Deus. Primeiro, com esse sustento junto a Querite, esse ribeiro de Querite, essa torrente de Querite, né, esse fio d'água que havia ali. E o segundo, né, e alimentado pelos corvos aí, Elias, né, um fenômeno que não existe, né, você não tem registros, né, desse tipo de ocorrência, mas é algo que Deus fez, que Deus ordenou. A palavra diz assim, olha, Deus ordenou, e os corvos traziam ali a comida para ele, e ele era sustentado, até que o rio seca. Como eu falei, o próprio Elias sentiria as consequências da palavra proferida, da profecia trazida por Deus. E ele vai se retirar daquele lugar, e aí ele vai para uma região também estrangeira, que é Sarepta. Essa região de Sarepta é 13 quilômetros, para a gente ter uma ideia, 13 quilômetros ao sul de Sidom. Sidom é a cidade de Etibaal. Etibaal, pai de Jezabel, é rei de Sidom. Só para a gente entender o contexto. Então, o que acontece? O Elias sobe um pouquinho mais, ele vai para essa região aí de Sarepta, 13 quilômetros, né? Ele está no território inimigo. Elias passa um território inimigo. Então, o que a gente aprende do texto é que Deus preserva Elias, Deus guarda Elias. A segurança de Elias está em Deus. Ele agora está em território inimigo. Eu lembro do Salmo 23, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, Elias é colocado na presença do inimigo. Elias é dirigido por Deus para Sarepta. Então, veio a palavra do Senhor, versículo 8 do capítulo 17. Veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Ou seja, Elias vai habitar no território inimigo. Então, na presença do inimigo. Então, Deus dá a ordem a Elias para que ele habite, para que ele se demore lá naquele lugar. E aí vem, mais uma vez, o paradoxo. Se Elias foi alimentado pelos corvos, agora Elias vai ser sustentado por uma viúva. Gente, tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente não consegue compreender, né? Por que Deus faz dessa maneira? Mas a palavra de Deus é que ele diz assim, olha, no versículo 9, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Primeiro Deus ordena aos corvos que tragam comida. Deus dá ordem aos corvos para que tragam comida para Elias. Depois ele vai para a casa do inimigo. Depois ele vai para Sarepta, ao sul de Sidom, 13 quilômetros, pertinho da casa do rei Etibaal. E ali Deus sustenta Elias, além de preservá-lo, além de livrá-lo, porque você imagina, você vai ver na sequência do texto, no capítulo 18, que Acabe estava à caça de Elias. Acabe já tinha mandado os seus caçadores atrás de Elias. E o Acabe queria a cabeça de Elias, mas Elias vai para o lugar mais improvável, ele vai para Sidom, então ele passa a habitar ali, e o mais improvável também do sustento. A viúva foi separada por Deus, foi ordenada por Deus, a viúva de Sarepta, cujo nome nós não sabemos, mas é a chamada viúva de Sarepta, ela é colocada ali para cuidar, para alimentar, sustentar o
profeta. Então aqui você tem, na sequência do texto, um grande milagre. Porque aquela mulher, ali quando Elias vai àquele local, quando ele chega à porta da cidade, ele encontra aquela mulher. Estava ali, diz o versículo 10, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, né, catando cavaco. Literalmente ela estava catando cavaco, né? A gente usa essa expressão hoje, né? Quando a pessoa tropeça ali, catando cavaco. A viúva estava catando cavaco, literalmente. Ele chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. E ela foi. Indo ela buscá-la, veja, a mulher foi pegar água para Elias. Ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aí a mulher: peraí, Elias. Ela respondeu no versículo 12: tão certo como vive o Senhor. Interessante, né? Volta aí no início. Elias diz: tão certo como vive o Senhor. No versículo 1. A viúva de Sarepta responde a Elias dessa maneira: tão certo como vive o Senhor, ela diz: nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela. Então, numa botija, né? Um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Veja só, eu apanhei 2 cavacos aqui e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Uma viúva com o filho, vamos comer e vamos morrer. Diz o versículo 12, comê-lo-emos e morreremos. Então, irmãos, Deus faz de uma maneira que nós não entendemos, que nós não esperamos. Deus foge aos nossos planejamentos, os nossos orçamentos, né? As nossas estimativas, os nossos planos. Deus faz infinitamente mais. Deus faz totalmente fora daquilo que nós queremos controlar, nós queremos ter o controle. Na perspectiva dessa viúva de Sarepta, ela tinha um pouquinho de farinha, um restinho de azeite, ela ia fazer a última refeição e, pela seca extrema que eles viviam, era a última refeição dela e do filho e eles morreriam de fome. Elias disse: não temas. Não temas. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas. Não temas, vai e faz o que disseste. Vai e faz. Vai lá. Agora, faz primeiro dele um bolo para mim, um bolo pequeno. Traz aqui fora. Depois, farás para ti mesma e para o teu filho. Que maldade, Elias! Elias, seu explorador de viúvas. Elias, seu explorador de viúvas. Que falta de vergonha é essa, Elias? Não temas. Não temas. Não faça juízo precipitado sobre Elias, porque Elias é homem de Deus. Ele diz assim, olha o versículo 14. Escuta a palavra de Deus, escuta a voz de Deus. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não temas. A viúva ia preparar a última refeição, ia morrer. Aí a gente pensa assim, então a viúva sustentou Elias? Não, Deus sustentou a viúva. Deus sustentou a viúva. Irmãos, o milagre, esse milagre da multiplicação, o versículo 14 é fundamental. Não temas. Faz isso que eu estou te falando, mulher. Faz isso. Traz o bolinho para mim, traz o pãozinho para mim. Depois faz o que você disse. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Elias está em terra estrangeira. Elias está falando para uma estrangeira, uma mulher de Sidom, viúva de Sarepta. A mulher de Sidom, ela não era de Israel. Mas essa mulher diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Primeiro ela reconhece que Elias é homem de Deus. Versículo 12. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Não tenho nada, Elias. Eu não tenho nada, profeta. Mas Elias responde: não temas, não temas. Diz a palavra do Senhor, assim diz o Deus de Israel. Veja como Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva em Israel, Deus salva em Sidom. A graça de Deus se manifesta. Essa graça, irmãos, essa graça provedora, essa graça que é suficiente, essa manifestação aqui de Deus, da graça, né? Essa graça protetora, essa graça que provê o sustento, que dá vida, ela é fruto da obediência. Então veja, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha não faltará, da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor vai fazer chover sobre a terra. Ou seja, a profecia de Elias em favor dessa mulher de Sarepta, da viúva de Sarepta, está vinculada ao tempo da seca, está vinculada ao tempo em que Deus fecha os céus e não permite a chuva. E até que a chuva volte à terra, haverá a provisão, o sustento suficiente. Então, na verdade, não foi a viúva que sustentou Elias, foi Deus que sustentou a viúva, para que a viúva compartilhasse na sua hospitalidade, compartilhasse aqui nessa sua dedicação, o cuidado com o profeta, com o homem de Deus. Então, veja só, e ela foi, versículo 15, olha a obediência. Irmãos, a obediência é um aspecto essencial dessa graça protetora. Ela foi, versículo 15, e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele e a sua casa muitos dias. Então veja só, na obediência da mulher, o versículo 16 diz que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então, o que Deus está fazendo aqui? Deus está mostrando para Elias, Deus está mostrando para essa mulher a sua provisão incessante. Deus está treinando Elias, Deus está treinando Elias, porque vem coisas mais pesadas aí para frente. Mas nesse momento você vê a provisão de Deus pelos corvos e agora através da pouca farinha e do pouco azeite que havia nas provisões da viúva de Sarepta. Mas Deus é o Deus que multiplica. Deus é aquele que provê, é aquele que sustenta. Quando nós temos uma palavra de Deus, quando nós temos aqui a voz de Deus ouvida, cumprida, obedecida, há o sustento, há a manutenção daquilo que nós precisamos. Então, esse texto é muito emblemático, ele é muito importante para a gente, porque a gente compreende através dessa narrativa que Deus é gracioso, que Deus é provedor, que Deus é sustentador. Ele queria sustentar o profeta, mas através do profeta, ele também abençoou aquela família. Aquela mulher ia morrer de fome. A mulher e seu filho morreriam de fome, mas a palavra de Deus sustentou essa mulher. Eu lembro de Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado, Satanás desafia Jesus. Ele desafia e diz assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras virem pães. Você é filho de Deus. Então, vai aí, o que é impossível para você? Jesus responde à tentação de Satanás dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O nosso sustento não está no pão, irmãos. O nosso sustento está na palavra que procede da boca de Deus. É isso que sustenta a nossa vida. É esse o pão que nos guarda, que nos sustenta, que nos mantém. É a palavra que vem da boca de Deus. E Jesus está citando Deuteronômio. Jesus, lá em Mateus 4, cita Deuteronômio, não só de pão. Israel foi tentado no deserto, Israel foi provado, e Israel entendeu que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o sustento que vem do alto. Segunda parte do capítulo 17, que vai do versículo 17 até o 24, depois desses dias, passaram-se dias, passou um tempo, então nós temos aqui a morte do filho. Então, o que acontece? Versículo 17, já é a segunda parte, quebra a narrativa aí, eles foram sustentados por muito tempo, Elias passou um bom tempo ali na casa daquela viúva de Sarepta, e depois de um tempo morreu o seu filho. Adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. O filho da viúva morreu. Gente, se hoje está difícil com o INSS, se hoje está difícil com Previdência, imagina naquele tempo, viúva, seca e o filho morre. Então, a mulher se volta para o profeta e diz assim, essa palavra é muito interessante: que fiz eu, homem de Deus?
Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho? Essa pergunta da mulher, né? Que fiz eu, mensageiro divino? O que você tem contra mim, Elias? Imagina a perplexidade da viúva. Estava tudo bem, Elias. O que você tem contra mim? Você veio aqui para mostrar o meu pecado, homem de Deus, mensageiro divino. Você está mostrando aqui, está fazendo me lembrar do meu pecado. As pessoas associavam a morte com o castigo divino. A gente vive assim também hoje, não é verdade? A gente hoje vive ainda, a gente tem um pensamento até hoje de causa e efeito. As pessoas continuam pensando da mesma maneira, causa e efeito. Veja, você veio aqui para trazer à memória os meus pecados, né, para matar meu filho. A gente associa a morte ao pecado, em certa razão para esse pensamento, porque o salário do pecado é a morte. Mas veja, o fato da morte física, por si só, não está associado a um pecado específico daquela pessoa. É isso que o texto quer mostrar para a gente. A gente tem sempre essa relação de causa e efeito. A morte ou a enfermidade, para eles, era entendida como um castigo de Deus pelo pecado. Lembra quando Jesus está passando pelo caminho? Tem até uma música antiga, né? Vamos ver aí, vamos ver Marina, vamos lembrar aí, olha, dessa música, né? Passando Jesus e os discípulos pelo caminho. Lembra dessa música? Daquela cantata, acho que é Vento Livre, né? Olhou para um homem sentado, olhou para um homem, um cego sentado sozinho. E aí os discípulos perguntam: de quem é a culpa, Senhor? Foi ele ou seu pai quem pecou? O que nos leva a sofrer? De tanta aflição padecer, é a razão desse amor conhecer. E aí Jesus responde para os discípulos: nem ele nem seu pai pecaram, mas isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Meus irmãos, a gente está sempre raciocinando em termos de causa e efeito. Mas se a gente compreender que a nossa vida está nas mãos de Deus e que tudo acontece para a glória de Deus, a gente vai compreender que nesse texto, quando o filho da viúva adoece e morre, essa fase da vida, esse momento da vida, está debaixo do controle de Deus para que o nome de Deus seja glorificado. Olha o que vai acontecer. Elias disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, levou para cima ao quarto. Tinha um quarto, né, um puxadinho ali na casa daquela viúva, onde ele se hospedava, né, muito parecido com a história que você vai ver mais à frente para Eliseu. Então você tem ali um puxadinho naquela casa da viúva, onde ficava o Elias, o profeta Elias. Ele o deitou em sua cama e Elias clama ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Olha a oração do profeta. E ele se estende sobre o menino, ele clamou ao Senhor: Senhor, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, diz o versículo 22, a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Ele voltou à vida, ele ressuscitou. O menino foi ressuscitado por Elias, por Deus, na verdade, através da oração de Elias. Ele entregou o menino de volta, ele trouxe o menino do quarto à casa e deu à sua mãe: vê, teu filho vive. Sabe qual foi a consequência desse milagre? Diz o versículo 24: então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus. Nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, é uma confissão de fé dessa mulher. Ela diz: agora eu conheço. Veja, o milagre da multiplicação da farinha e do azeite não tinha sido suficiente na vida dela. Ela não tinha ainda compreendido. Ele é um mensageiro de Deus, ele é um mensageiro divino, mas agora ela diz assim: olha, a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aquela experiência dramática da morte do filho leva a mulher, a viúva de Sarepta, a uma experiência maior com Deus.
É uma experiência que ela tem de conhecer o Deus verdadeiro. Agora ela diz, a verdade não é o profeta, a verdade é o Deus do profeta. Eu reconheço que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, a viúva, mais do que reconhecer a autoridade do homem de Deus, ela reconhece a autoridade de Deus. A palavra do Senhor na tua boca é a verdade. A palavra de Deus na tua boca é verdade. E assim, ao final dessa passagem aqui do capítulo 17, nós compreendemos, nós entendemos aquele Deus poderoso, aquele Deus que sustenta o seu servo, aquele Deus que faz milagres, né, que se revela para uma gentia, para uma mulher em Sidom, uma mulher fora de Israel, uma mulher gentia. Provavelmente a sua origem era uma origem idólatra, como era o culto a Baal em Sidom. Isso me lembra da história quando Jesus se encontra com a mulher Ciro-fenícia lá no Evangelho. Lembra da história da mulher Ciro-fenícia que se encontra com Cristo e ela segue ali. Jesus estava nessa região de Tiro e Sidom, nessa região, né, fora do território de Israel, estava ali passando por essa área gentílica, e aí uma mulher de origem Ciro-fenícia, uma mulher dessa região estrangeira, ela diz: Senhor, tem misericórdia, minha filha está muito doente, ela está endemoniada, me ajuda, me socorre. E o texto, quem lê o texto de forma desavisada lá no Evangelho, pensa que Jesus está desdenhando da mulher, pensa que Jesus está maltratando a mulher, mas na verdade Jesus está mostrando qual é o foco do seu ministério. Jesus fala assim: olha, primeiro eu tenho que ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o foco do ministério de Cristo, apesar dele estar passando por aquela região ali de fronteira, né, com essa área estrangeira. Mas aquela mulher, né, e aí a expressão que Jesus usa, né, parece uma expressão, né, de desprezo, né, como se Jesus fosse ali grosseiro com a mulher. Ele diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O meu foco são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher diz assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem dos pães que caem, das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus respondeu: olha, a tua fé é grande, mulher. Tua filha está curada, vai lá. Tua fé te salvou. Tua filha está liberta. Veja, aquela mulher, parecida aqui com essa história da viúva de Sarepta, ela reconheceu que a palavra do Senhor na boca, a palavra do Senhor na boca de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, era verdade. Aquela mulher teve mais do que uma experiência de uma cura temporária. A mulher de Sarepta teve mais do que uma experiência de uma ressurreição de um filho, temporariamente. Ela teve mais do que a experiência da provisão da comida temporária. Ela chega ao fim desse relato do capítulo 17 e ela reconhece que a palavra de Deus na boca do profeta é a verdade. Ela faz uma confissão de fé, ela assina a sua confissão de fé. E ela diz assim: olha, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Ela está dizendo, na terra estrangeira, uma mulher de origem, né, sidônia, a viúva de Sarepta, ela está dizendo: o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Então, o profeta, mesmo fora da sua terra, mesmo em território estrangeiro, ele é instrumento de Deus para a salvação. Essa mulher foi alcançada pela graça de Deus, assim como a mulher de origem Ciro-fenícia, que foi alcançada pela graça, pela palavra de Jesus. Mesmo quem não entendeu o contexto, mesmo aqueles que queriam calar essa mulher, mas ela entendeu, ela compreendeu o Evangelho. Ela sabia que diante dela estava o verdadeiro Senhor. Ela sabia que diante dela estava o Deus de graça e misericórdia. Ela sabia a quem estava se dirigindo. Ela entendeu, ela compreendeu. É claro que é uma ação poderosa do Espírito Santo. Isso não é humano. Isso não é humano. Isso não é uma dádiva humana. É o dom de Deus. É a graça. É a graça que alcança. É o Espírito Santo que revela. E aquela mulher, lá no Evangelho, assim como a viúva de Sarepta, essas mulheres tiveram um encontro verdadeiro com o Deus verdadeiro. É isso que o texto mostra para a gente. Mas vamos para o capítulo 18. Elias se apresenta a Acabe. Vamos para o capítulo 18. Elias e Acabe. 3 anos depois, veja,
desse fato para o capítulo 18, então nessa linha em branco que você tem aí na sua Bíblia, se passaram 3 anos, mais de 3 anos. Então veja só, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então veja, Deus, assim como Deus falou para Elias sair da terra, assim como Deus falou para Elias ir para essa região, primeiro para o riacho Querite, depois para mais ao norte, para essa região de Sidom, perto de Sidom, Sarepta. Então agora Deus fala, agora você vai se encontrar com Acabe. É a hora, Elias. Mais de 3 anos se passaram. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. Olha o versículo 2. A fome era extrema em Samaria. Samaria, lembra que passou a ser a capital. Você vai voltar no capítulo 16 e você vai ver que Samaria passa a ser a capital de Israel. Você tem aqui o estabelecimento da cidade de Samaria como capital. Então, a fome em Samaria era extrema. A fome em Samaria assolava o povo. Por quê? Por causa da idolatria, por causa da desobediência, por causa da obstinação de Acabe e sua mulher Jezabel. E aí Elias é mandado de volta. Agora volta lá, Elias. Você vai agora falar com Acabe, porque eu vou mandar chuva. Agora eu vou mandar chuva. Então ele volta nesse cenário de fome extrema, e aí vem, no versículo 3, a narrativa, e vem um personagem aqui que é o Obadias. Diz o versículo 3, Acabe chamou a Obadias o mordomo. Esse Obadias, na verdade, ele era um administrador, né? Mordomo aqui, na verdade, ele é uma espécie de gerente, de administrador no reino de Acabe. E é interessante que o Acabe diz a Obadias o seguinte, veja só, o mordomo. Vou pular para o versículo 5, porque ele vai fazer um parênteses aqui que eu já vou explicar. Disse Acabe a Obadias, o narrador vai chamando, né? Acabe chamou Obadias, aí vem um parênteses, aí vem o versículo 5 que eu vou explicar. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, e pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Qual era a preocupação de Acabe? Qual era a preocupação de Acabe? A preocupação de Acabe, ao mandar Obadias, o seu servo, né, o seu mordomo, o seu superintendente, era ver se havia algum tipo de grama, né, algum tipo de erva, para que os animais... Que animais são esses? Os animais do exército de Acabe. Acabe não está preocupado com a fome do povo. Acabe está preocupado em manter o poderio do seu exército. Então, a preocupação dele são os cavalos, para que eles não percam os animais, até porque ele tinha muitos carros e cavalos no seu exército, na sua tropa. Então, nessa saída, o Acabe vai por um caminho e o Obadias vai por outro caminho. Eles se dividem. Então, a importância de Obadias aqui nessa missão de olhar a terra, de ver se eles acham alguma coisa para os animais comerem. Então, Obadias recebe essa missão. Obadias era um homem temente a Deus. O texto vai mostrar isso. Obadias temia muito ao Senhor. Ele era um servo devoto de Deus. E o curioso, meus irmãos, né, o nome Obadias significa servo de Yahvé. Obadias é servo de Yahvé, servo do Senhor. E ele é um servo de Deus perante um rei ímpio. O curioso da história é que Obadias é um servo do Senhor, servindo, é um homem devoto a Deus. Obadias, servo de Yahvé, é um homem devoto a Deus, mas ele serve a um rei ímpio. Então você entende que Deus coloca os seus servos em lugares estratégicos, muitas vezes, né, debaixo de autoridades ímpias. Muitas vezes nós somos colocados na sociedade, nas nossas funções, né? Quem tem função pública, quem exerce alguma atividade na área privada, muitas vezes nós somos colocados debaixo de chefes ímpios, de autoridades que são ímpias. E qual é a postura do servo de Deus? Diante de uma autoridade ímpia que não teme a Deus, que é idólatra, a postura do servo de Deus é continuar temente a Deus e respeitar a autoridade. Esse é o ponto.
respeitar a autoridade e ser um servo devoto de Deus. Diz aqui o versículo 4, se você voltar um pouquinho, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna, numa cova, e os sustentou com pão e água. Então, olha o risco assumido por Obadias. Jezabel exterminava os profetas. A missão da vida de Jezabel era acabar com os homens de Deus. A missão assumida por Jezabel na sua vida era exterminar os profetas, era estabelecer definitivamente o culto a Baal, e ela tinha que remover esses obstáculos. Mas Obadias, estrategicamente colocado por Deus na corte de Acabe, ele é usado pelo Senhor para preservar os homens de Deus. Então ele esconde 100 profetas, 50 e 50 em uma cova, né, uma caverna, e ali ele os alimenta com pão e água, de maneira que eles sobrevivem, de maneira que os profetas do Senhor não são extintos, a palavra de Deus não é extinta. Então Deus sempre preserva o seu remanescente fiel. O que vai acontecer agora nessa história que nós vemos a partir de então? O Obadias se encontra com Elias. É interessante, né? Não existem coincidências em Deus. Com Deus não existem coincidências. E o Obadias vai se encontrar no caminho agora com Elias. Não ao acaso, mas Deus o conduz ao encontro com Elias. Elias foi enviado por Deus para se apresentar a Acabe. E no caminho, Acabe foi por um lado, Obadias foi para o outro, e Obadias encontra Elias. Então, eles se encontram, e aí Obadias o reconhece. É interessante que o versículo 7, estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Você imagina a emoção, né? Imagina a cena. Mas como é que o Obadias reconheceu? Você pode fazer a leitura, dá uma olhadinha em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Abra aí, por favor. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Leia aí comigo. Diz assim, olha... Eles lhe responderam, né? Perguntaram qual era a aparência do homem de Deus. Eles lhe responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. Né? Então aqui a descrição de Elias. Por que Obadias reconhece Elias? Pela sua pela sua indumentária, pela sua maneira de ser. Então Obadias diz: és tu, meu senhor Elias? E Elias responde: sou eu. Vai e dize ao teu senhor: eis que está aqui Elias. Essa expressão, ela vai se repetir 3 vezes aqui no capítulo 18. Então, para encurtar um pouco a narrativa, ela vai aparecer aqui no versículo 8, sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aqui está, eis que aí está Elias. O versículo 11 é o Obadias dizendo para Elias, diz assim, olha, agora tu dizes, vai e diz ao teu senhor, eis que aí está Elias, versículo 11. E no versículo 14, e agora tu dizes, vai e diz ao teu senhor, eis que está Elias, ele me matará. A resposta de Obadias é interessante, porque ele vai dizer o seguinte, olha, Elias, você quer que o Acabe me mate? A palavra de Obadias parece com aquela palavra da viúva de Sarepta, né? O que parece aqui, gente, é que todo mundo que se encontra com o homem de Deus teme. Todo mundo que se encontra com o homem de Deus, que se encontra com a palavra de Deus, teme. E ele diz assim, olha, em que pequei, versículo 9, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Resumindo a história, o Obadias teme porque ele diz assim, se eu for a Acabe agora e disser que o Elias está aqui, eu vou morrer. Por quê? Porque todos estão aqui procurando por você. Todos estão procurando Elias na terra. O versículo 10 diz que o Acabe mandou batedores por toda a terra para procurar Elias. Ninguém tinha achado. E lá na sequência, no versículo 12, ele diz assim, olha, vai que quando eu digo para Acabe que Elias está aqui, o Espírito de Deus te leva para outro lugar. E aí? Acabe vai me matar. Significa o seguinte, o Obadias, ele teme
ele teme pela sua vida, porque ele sabe que levar a notícia a Acabe que Elias estava presente era realmente uma má notícia para Acabe. E muitas vezes, quando os mensageiros trazem más notícias para os reis, normalmente eles são, né, executados. Esse era o temor de Obadias. Ele lembra, ele fala assim, você não sabe, Elias, que quando Jezabel exterminou os profetas, versículo 13, eu escondi os profetas de 50 em 50 ali em cavernas e os sustentei. Ele está dizendo assim, ó, me poupe, Elias, me livra dessa, o que eu fiz para merecer isso? Eu vou morrer. É mais ou menos a fala da viúva. O que eu pequei? Você, homem de Deus, você está aqui para lembrar os meus pecados? É mais ou menos a mesma ideia, né? Mas o versículo 15 é a resposta de Elias. E olha, pela primeira vez, o texto bíblico usa a expressão o Senhor dos Exércitos, Jeová Tsabaô, o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 15, disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, Jeová Tsabaô, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Então, irmãos, olha só, capítulo 17 começa com essa expressão, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. A gente viu a viúva de Sarepta falando para Elias, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Agora, Elias chama Deus como testemunha, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, com verdade, deveras, hoje eu me apresentarei a ele. Então, vai tranquilo, Obadias, anuncia porque a sua vida está segura, a sua vida está preservada. E aí ele vai, encontra-se com Acabe, e Acabe vem se encontrar com Elias. Versículo 17 do capítulo 18, tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês. Queria fazer uma pergunta com base nesse versículo 17 do capítulo 18. Quem é o perturbador de Israel? Quem é o verdadeiro perturbador de Israel? É Elias ou é Acabe? Acabe diz assim, olha, vendo-o, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Elias, né? Acabe se dirige a Elias dizendo, és tu o perturbador de Israel? Porque Elias, segundo a visão de Acabe, tinha atraído a ira de Baal. Por que havia essa perturbação, gente? Porque a visão que as pessoas tinham dos deuses, das entidades, dos falsos deuses daquela época, era que os deuses, na sua ira, eles causavam o caos, eles traziam o caos. Se os deuses não fossem alimentados corretamente, né, por que havia os sacrifícios na visão dos pagãos? Na visão, não é a visão do Deus de Israel, mas os sacrifícios para os pagãos, as ofertas que eram apresentadas nos templos pagãos, e aí você tinha o templo de Baal em Samaria, você tinha ali aqueles lugares de idolatria, a prostituição cultural, diversas abominações eram feitas ali em Israel. Então, a visão dos pagãos e a visão daqueles que serviam a Baal era a seguinte, vamos alimentar Baal para que Baal fique dentro do templo. Se Baal sair do templo, vai ser o caos. Então era essa a ideia. Então, quando Elias profetiza a falta de chuva, a seca, ele é chamado por Acabe de perturbador de Israel. Por quê? Porque foi ele que atraiu a ira de Baal. A culpa é sua, Elias. Você atraiu, você tirou Baal do templo, ele está irado. A gente está passando fome aqui, a culpa é sua. Você é o perturbador de Israel. Eu pergunto para vocês, quem é o verdadeiro perturbador? O verdadeiro perturbador de Israel é o Acabe. Acabe que na sua infidelidade, ele levou ali na sua idolatria, ele levou o povo, ele desviou o povo de Israel para a adoração desse falso Deus. E a consequência que você vai ver aqui, nesse cenário, né, é a desgraça, né, a fome do povo, a miséria, a seca que eles passam por causa da infidelidade. Por serem infiéis. Olha, se você voltar no Deuteronômio, se você voltar nos livros de Moisés, você vai ver que há promessas de Deus de bênção, de preservação do povo na terra,
de bênção sobre a terra pela fidelidade, pela obediência à aliança do Senhor com Israel. E ao mesmo tempo, quando há desobediência, quando há apostasia, lá em Deuteronômio você vai ver, né, que há também a palavra de Deus, dizendo que Deus vai fechar os céus, dizendo que Deus vai mandar fome, dizendo que Deus vai mandar inimigos, e tudo isso se cumpre na vida de Israel, pela desobediência, pela infidelidade. Aí eu pergunto, quem é o perturbador de Israel? É Elias ou é Acabe? A resposta de Elias é contundente. Versículo 18. Respondeu Elias, 18, de 1 Reis: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, tu e a casa de teu pai, Onri, lembra? O pai de Acabe é Onri, ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Tu e a casa de teu pai, vocês são os perturbadores de Israel, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, os Baalins, ou seja, eles são os perturbadores de Israel, porque, na verdade, não é o Baal que está fazendo caos, porque ele saiu do templo de Samaria, porque ele está irado com Elias. Na verdade, é Deus que está irado com o seu povo. Na verdade, é Deus que está derramando juízo sobre Israel, para que Israel se arrependa, para que Israel volte. Pare e pensa o seguinte: quando Obadias diz, olha, Elias está aqui, qual foi a fala de Deus para Elias aqui no capítulo 18? Vai, apresenta-te a Acabe, versículo 1, porque darei chuva sobre a terra. Meus irmãos, Deus está mostrando a sua misericórdia. A palavra que Deus vai levar a Acabe é uma palavra de misericórdia. Deus vai dar chuva. Mas Acabe se volta para Elias e diz: você é o perturbador de Israel. É você a causa desse transtorno. É você e seu Deus que tem trazido miséria para a gente. A culpa é de Deus, a culpa é sua, Elias. Acabe não reconhece o seu próprio pecado. Então, o que vai acontecer agora? Elias faz um grande desafio. Elias faz o desafio aqui aos profetas de Baal e do poste ídolo. Diz o versículo 19, agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então, veja como a idolatria estava institucionalizada, como o culto a Baal era oficial. Havia sustento, o povo estava na miséria, o povo estava na desgraça, passando fome, a fome era severa em Samaria, mas os 400 profetas do poste ídolo comiam da mesa de Jezabel. Os 450 profetas de Baal, que serviam a Baal naquele templo de Samaria, e os 400 profetas do poste ídolo, os 400 profetas do poste ídolo que eram alimentados por Jezabel. Interessante que os profetas de Deus exterminados, alguns eram sustentados por Obadias às escondidas, mas aqui, né, o discurso da maioria, a fala da maioria dos profetas de Baal e dos postes ídolo, do poste ídolo, eram sustentados pela Jezabel, né, pela estrutura oficial. Meus irmãos, Elias chama o povo de Israel, Elias convoca todo o povo, Elias convoca os falsos profetas para um desafio no Monte Carmelo. O Monte Carmelo fica a norte de Israel, ele fica exatamente na fronteira entre Israel e a Fenícia, é uma região de fronteira. Talvez ele fosse até considerado um monte sagrado para aqueles idólatras, para aqueles povos. Ele fica bem na fronteira. É como se o Elias falasse assim, olha, tudo bem, vamos jogar no seu campo. Vamos disputar aqui o nosso desafio no seu campo, aqui no Monte Carmelo. Então ele vai e desafia os profetas para que no Monte Carmelo se reúnam. E todo Israel também se reúna ali. Para quê? Para que naquele desafio, naquele grande desafio, seja evidenciado quem é o verdadeiro Deus. Se é Baal, então sigam a Baal. Se o Senhor é Deus, então sirvam a Deus. É esse o desafio. Então lá na frente, no versículo 21, Elias pergunta para o povo, diz assim, olha, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois
pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Agora, se é Baal, seguiu. Qual foi a resposta do povo? Silêncio. O povo nada lhe respondeu. Meus irmãos, essa palavra de Elias ao povo, essa palavra coxear, né? Coxear é mancar, né? Até quando vocês vão mancar usando muletas? É mais ou menos, se fosse traduzir literalmente, seria isso. Até quando vocês vão mancar usando essas muletas? Usando aqui essas suas muletas religiosas, idólatras. Quando Elias fala de coxear entre dois pensamentos, ele está se referindo ao sincretismo religioso. Ele está se referindo à mistura que havia. Por quê? Ele está dizendo, olha, se o Senhor é Deus, sigam a Deus, sirvam a Deus. Agora, se realmente Baal é Deus, vão atrás de Baal. Agora, não fiquem nesse meio termo. Não fiquem coxeando entre dois pensamentos. Não fiquem usando essas muletas da idolatria, da religiosidade, e aqui manquejando entre esses dois posicionamentos. E aí esse é o desafio. O desafio de Elias ao povo é: até quando vocês vão coxear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão coxear entre dois pensamentos? E eu quero terminar aqui. Eu vou parar aqui. Já temos 1h05 aqui de estudo, mas eu vou parar aqui. Eu queria que você pensasse nessa pergunta de Elias. Próximo encontro, a gente vai falar sobre o que aconteceu no Monte Carmelo. A gente vai falar sobre a sequência da vida de Elias no capítulo 19, que tem um momento muito dramático. Hoje a gente não vai entrar nessa parte, mas eu quero parar aqui nesse ponto. E eu quero trazer para vocês a atualidade de Elias. Eu quero trazer para você aqui agora essa pergunta: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Nós vivemos um tempo muito difícil hoje. Nós passamos muitos séculos, nós avançamos na tecnologia, nós temos muitos recursos hoje. Nós vivemos um tempo em que nós temos previsão do tempo, nós temos a meteorologia, que diz que se vai ter chuva, se não vai ter chuva. Mas mesmo com todos esses recursos que nós temos hoje, mesmo com todo o conhecimento, a tecnologia avançada do homem hoje, e mesmo com tudo que nós temos à nossa disposição para conhecer Deus, muitas vezes, irmãos e irmãs, muitas vezes nós vivemos hoje uma realidade da igreja, a igreja do Senhor, coxeando entre dois pensamentos. Muitas vezes nós vemos uma mensagem sincrética. Muitas vezes nós vemos um evangelho misturado, que não é evangelho, é falso evangelho. Muitas vezes nós vemos aqui uma postura, né, da igreja misturada com o mundo, da igreja misturado com os costumes, com o pensamento dominante. Os profetas de Baal, naquele tempo, representavam um pensamento dominante. A cosmovisão daquele tempo, a cosmovisão de Acabe, de Jezabel, da idolatria, dos Baalins, era a cosmovisão daqueles homens e mulheres daquele tempo de Israel apostatando da fé. E eu quero perguntar, qual é a sua cosmovisão? Qual é a visão de mundo que você tem? Quais são as lentes? Né? É através de que lentes que você enxerga o mundo? Quais são as lentes que fazem você ler a realidade? Como é que você vê e lê a realidade hoje? Eu quero dizer para você que as nossas lentes são o Evangelho. A lente que nos faz entender a realidade hoje é a lente do Evangelho, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mostrar para a gente. Saber, né, nos ensinar a distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. O verdadeiro Deus, o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus. Então, é o tempo da gente atender ao desafio de Elias e parar de coxear entre dois pensamentos. E você sabe do que eu estou dizendo, você entende o que eu estou falando. A palavra de Elias é atualíssima. Por quê? Porque nós vemos hoje uma realidade. Né? Você tem no Brasil mais de 40 milhões de evangélicos. Mais de 40 milhões de evangélicos. E cuja maioria está coxeando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, vá atrás de Baal. Mas o que importa é que agora, nesse momento,
diante da palavra de Deus, nós como igreja, nós como filhos de Deus, nós possamos adotar um posicionamento. O desafio de Elias é para nós hoje. O desafio de Elias é para nós entendermos a leitura desse mundo, a visão desse mundo, a compreensão da realidade que nos cerca e entendermos que nós não temos que cochear entre dois pensamentos. Entendermos que nós somos chamados por Deus para servirmos ao Deus verdadeiro, segundo a palavra dele. Essa é a palavra que eu queria deixar terminando esse encontro de hoje, terminando esse estudo de hoje, em que nós conversamos aqui sobre os capítulos 17 e 18 de 1 Reis. O texto é muito rico. Eu queria que você lesse em casa aí mais uma vez, pensasse nessas considerações que nós fizemos aqui. E no próximo encontro, semana que vem, se Deus quiser, se Deus nos permitir, a gente vai completar o capítulo 18, que tem, né, não vou correr agora, a gente não vai fazer aqui na correria. A gente vai conversar sobre a parte final do capítulo 18. Tem muita coisa importante para entender. E depois, na sequência, o que vai acontecer com Elias no capítulo 19 e qual vai ser essa reta final do primeiro livro de Reis. Nós já estamos aí na reta final. Então, eu aguardo você na próxima segunda-feira, aqui nas Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas, desejando e orando para que Deus nos dê uma semana abençoada, para que Deus nos dê uma vida fiel diante dele, um proceder, uma vida coerente com a palavra de Deus. Não cocheando entre dois pensamentos, mas uma visão firme acerca da palavra de Deus, acerca daquilo que Deus tem para nós, e uma vida de fidelidade, uma vida de devoção a Deus. Nós vimos aqui Elias, Obadias, nós vimos a experiência da viúva de Sarepta, e nós vimos aqui a obstinação de Acabe e de Jezabel. Apesar de tudo, o coração endurecido, o coração fechado, colocando a culpa em Deus, colocando a culpa no profeta, né? Ele é o perturbador de Israel. E a verdade é que o que perturba a vida da gente, o que perturba a vida das pessoas é a apostasia, a idolatria, é o afastamento de Deus. E a nossa oração agora é que o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre, o Senhor nos dê a sua verdadeira palavra, que a gente possa compreender a palavra de Deus e a nossa vida seja aplicada à palavra de Deus, de maneira que nós possamos encontrar aqui na exortação do profeta, né, no consolo que a palavra de Deus nos traz, uma direção para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro da Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau.